Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Viseu para falarmos com o Viseu Benfica, técnico da equipa de futebol sénior, Carlos Marques, ao qual agradeço por aceitar o convite de participar nesta entrevista. E vamos começar pela época do Viseu Benfica. O Carlos Marques já chegou com a época a decorrer, numa época que se prevê e que acaba por ser já difícil para as equipas que estão na segunda metade da tabela, porque são 7 equipas que podem vir a descer. Com o tempo que decorreu já à frente do clube, qual é o balanço que faz deste tempo que está à frente do Viseu Benfica? Antes de mais, boa noite, Jorge, boa noite também ao Telino. Ora bem, antes de mais, convém referir como foi reformado este convite para o Viseu Benfica. Apenas com uma comissão administrativa que entrou em substituição do ex-presidente, o Sr. Lúcio, que teve 18 anos à frente do clube e que, se calhar, algum desgaste levou que, efetivamente, também pudesse dar lugar a outros, neste caso uma comissão administrativa, que em junho depois se vai submeter, em princípio, a eleições. Sabia das dificuldades do clube. Essas pessoas que fazem parte desta comissão administrativa são pessoas minhas conhecidas. Vocês conhecem algumas delas, o caso do Eduardito, o Carlos Pinto, pessoas que já estavam ligadas anteriormente também ao Viseu Benfica. Sabia realmente das dificuldades e, como acabou de dizer, em relação a este ano, pelo facto de serem 7 equipas. Mas também estou habituado a dificuldades, sempre foi assim no futebol, e aceitei consciente daquilo que poderia fazer em prol do clube, mais pensando no aspecto positivo do que no aspecto negativo, atendendo às dificuldades, naturalmente, que vamos ter. Sabemos que vai ser um bocado complicado, mas pronto, enquanto naturalmente estivermos lá, enquanto tivermos possibilidades, vamos acreditar que isso possa acontecer. Destas equipas que já encontrou, que já defrontou, quais são, na sua opinião, os adversários diretos do Viseu Benfica? Bem, isto é assim, eu divido este campeonato em 3 grupos. Os 4 primeiros, o caso do Lusitano, o caso do Moimenta. É um campeonato à parte. Esses 4 clubes. E depois, Lusitano, Moimenta, conforme referi, o caso do Sátão e o caso do Castro Daire. E depois há ali 2 ou 3 equipas, o Mangualde, o Paivense, até o próprio Fornelos, e penso que a partir do 8º lugar, do meio da tabela, todas as equipas estão em condições de poder ficar ou de poder descer. Naturalmente, algumas com o caso do Vozela, que sobretudo teve agora um resultado que pode, se calhar, levar-nos ainda a pensar que matematicamente tem possibilidades, e é legítimo pensar em cima. Agora sabemos que vai ser difícil. Portanto, a partir destas 4, do 8º lugar para baixo, qualquer equipa pode ainda ser divisão, e sabemos que o último terço dos campeonatos são aqueles mais complicados, ele está para começar, e as situações vão ficar definidas nas últimas 4 ou 5 jornadas. Nós tivemos a infelicidade, eu no futebol não gosto muito de falar em infelicidade, na injustiça de resultados, e a justiça dos resultados são aqueles que acontecem no final do jogo, e depois já há condicionantes do jogo, e depois não vale a pena porque isto não nos dá pontos, dá-nos pontos, são os resultados finais. E atendendo a essas dificuldades, e aproveito também, sobretudo nos últimos 2 jogos, fiquei um bocado frustrado, entre aspas, pelo resultado. Perdemos pela diferença mínima, perdemos da mesma maneira, perdemos nos últimos minutos, nos últimos 5 minutos do jogo, e da mesma forma. E pronto, isto é um bocado complicado porque o caso do Benfica é uma equipa que está no limite, e estamos no limite, qualquer ponto é necessário. E nós não podemos perder pontos como, se calhar, perdemos nestes últimos 2 jogos, para uma equipa que está, naturalmente, a precisar de pontuar. Aquelas equipas que estão no meio da tabela, no caso do Paivense, já têm, digamos, um fundo de maneira maior, para que possa haver depois algum resultado pior.
Mas pronto, estamos nestas condições e é aqui que vamos ter que lutar até ao fim. O Viseu Benfica, nesta altura, já não tem fundo de maneio em relação àquilo, assim que falamos aí no Paivense, mas nesta altura, ao Viseu Benfica, este fundo de maneio está mesmo entre aspas, com a luz da reserva acesa. Mas está mesmo, por isso é que eu estava a referir nesse. Nós não temos mesmo fundo de maneio, nós temos que o criar. E neste momento as condições, como ele disse, estão no limite. Qualquer ponto para nós é importante, sabendo das dificuldades que o clube atravessa. Porque este clube, quando cheguei ao clube, o clube tinha 7 pontos. E depois, como disse, estes 2 jogos, tivemos aí mais um jogo com o campeão, fazendo assim um resumo. Desde que estou cá, só houve um jogo que foi em Sernancelho, que de facto a equipa não jogou e pronto, e merecemos efetivamente perder, porque coletivamente não fomos uma equipa. Espera ainda que o plantel se venha a alargar, ou esgotaram-se as possibilidades de vir mais alguém para combater as dificuldades do Viseu Benfica? Olha, Jorge, houve 2 jogadores que saíram há 15 dias, que faziam parte do plantel, o caso do Ludovico e o Bela, que um foi para o Porto Santense, o Ludovico, e o Bela, se não me engano, foi para o Penelense, equipas da 3ª divisão. O clube teve que tomar essa decisão em função daquilo que é o dinheiro, que não existe, e aproveito também para dizer que este clube, 90% dos jogadores só têm prémios de jogos, há 4 ou 5 têm um subsídio mínimo, e o resto é tudo prémios de jogos. Quiçá será o clube nesta divisão de honra que deve ter esse tipo de orçamento, porque há dificuldades. E isto, como as pessoas tentam enfrentar, e são pessoas sérias, e atendem todas as dificuldades, tive que me resignar. E aqueles que entraram foram naturalmente com a ajuda de uma ou outra pessoa do clube, não a ajuda monetária, mas que foram ajudando o clube com a entrada destes, do caso do Zé Luís, e ontem, na segunda-feira, inscrevemos mais um jogador que o ano passado militou numa Menta da Beira, porque é um clube da cidade e pode-se recortar aqui a alguns jogadores, mesmo neste limite do orçamento, pode-se arranjar mais qualidade. E muitas das vezes arranja-se em quantidade. E eu gosto de plantéis que não sejam muito grandes. Eu costumo dizer que às vezes o plantel para mim terá que ser formado por 16 jogadores ao mesmo nível, e depois, desde que essas equipas tenham júniores, porque é depois preciso contar com a introdução dos júniores para no futuro fazerem parte do plantel. Naturalmente que gostaria de ter mais jogadores, mas também sei, e sempre foi este o princípio meu, de saber, de conhecer a realidade e as dificuldades dos clubes, e eu tenho que me adaptar a elas. Portanto, Mas falou-me aí há pouco que é um clube que não tem ordenados, tem prémios de jogos e alguns subsídios, sente que é uma luta desigual para com outros clubes que têm esses prémios e que almejam outras a mesma classificação. Eu percebo, Jorge, e por isso é que há aquelas equipas que falamos, as 4 equipas que estão nos primeiros lugares, porque naturalmente as ambições são outras, são ambições, penso eu, que todas elas para subirem, porque depois Jorge conhece aquela história de que o lugar não é para subir, então nós não queremos subir. Então, se a maior parte das equipas não querem para subir, não vale a pena apostar, porque há aquelas equipas, eu referi na semana passada, no domingo passado, com o Paivense, que é uma equipa muito sui generis, uma equipa formada por jogadores há algum tempo, que conseguem, sobretudo, conjugaram vários pressupostos de jogadores todos da terra, e eles próprios é que, em tempos, salvaguardaram a existência do clube. Portanto, isso parece que não, é um sentimento muito forte. Apesar de ser sempre uma equipa, sempre candidata, eu costumo dizer que são todos candidatos quando começam o campeonato, naturalmente uns com mais possibilidades do que outros. Agora, é verdade que os argumentos não são iguais, eu como tive argumentos no caso do Nelas, quando subimos de divisão, o ano passado no Silgueiros, que tive a oportunidade de fazer a equipa, e eu quando digo fazer a equipa é escolher os jogadores adaptado naturalmente àquilo que os clubes podem gastar. Se os clubes não podem gastar
10, gastam 5. Dentro desses 5, tem que ver quais são os jogadores que se podem enquadrar depois dentro daquele orçamento, arranjando muitas das vezes até equipas engraçadas. E depois, com alguns jogadores jovens que normalmente depois aparecem, e eu tenho tido, não digo sorte, mas todos os anos nas equipas que eu estou, há sempre um ou dois jogadores que conseguem, sobretudo, melhorar aquilo que são os tais subsídios e jogar até a outro nível. Não é que o Viseu Benfica não possa ter, se calhar no futuro, essa hipótese de dar 2 passos, um passo atrás para depois dar 2 para a frente. É esta a realidade da maior parte dos clubes. Sabe também que a nível nacional conhecemos imensos clubes que fizeram isso e depois, de uma forma mais consistente, de uma forma, digamos, mais realista, e depois ver o que é que podem fazer no futuro. Acho que isso é que é importante, porque às vezes quando se tomam decisões de se gastar tudo o que se tem, se num ano ou 2 anos, normalmente essas equipas depois têm tendência, porque hoje não aparece ninguém. E esta história da rotatividade, aliás, nos clubes eu costumo dizer que a rotatividade passa sempre pelas mesmas pessoas. Isto é como o Jorge na rádio, ou seja o que for, se saírem de lá meia dúzia de pessoas que já estão habituadas àquilo, que gostam, naturalmente depois já não aparecem. É difícil. E sabemos que o futebol hoje está complicado por causa precisamente da situação financeira até do país e dos próprios clubes. E o Viseu Benfica tem sido um clube, o Carlos Marques é uma pessoa que já passou por vários clubes, mas de certo modo conhece bem o que é o Viseu Benfica. O Viseu Benfica nos últimos anos tem sido um clube que sobe, mas dificilmente se consegue manter. Porquê que isto tem acontecido? O Viseu Benfica é um clube da cidade, com muitos anos, com pergaminhos, formação, mas é um clube que normalmente não se consegue manter. Por essa diferença daquilo que dizíamos há pouco, de não lutar com as mesmas armas que outros. Olha, e depois disse, e bem, o Viseu Benfica foi, por aquilo que conheço do historial do clube, tem 89 anos. Foi um dos fundadores da Associação do Futebol de Viseu. Foi um clube que já militou também na 2ª Divisão, na 3ª, e depois, o ano passado, o clube estava com algumas dificuldades para iniciar o campeonato. Naturalmente aqui depois com alguns jogadores que já estão no clube há alguns anos, depois falando com colegas, com amigos que jogavam noutras equipes, e acabou-se por formar um plantel com 21 ou 22 jogadores. Isto, muitas das vezes, não sendo naturalmente aquilo que é a qualidade, conforme referiu, que teria a hipótese de escolher os tais jogadores. E quando esta equipa, embora sendo da cidade de Viseu, se calhar aqui os clubes são identificados, aliás, a gente são identificados naturalmente mais com o Académico de Viseu, com o Lusitano de Vilminhos, mas aqui há uma diferença, penso que será aquela de Vilminhos é um meio localizado, é um meio que tem de pessoas que vivem à volta do clube, é um bairro da cidade de Viseu, e essa localidade muitas das vezes cria os próprios adeptos, os próprios sócios, e já o historial também do próprio clube, que também é um dos fundadores da Associação do Futebol de Viseu, e pelo espírito que envolveu em tempos, e que sabemos que eu joguei contra o Vilminhos, já joguei como treinador também contra essa equipe. O Viseu Benfica é um clube da cidade, é verdade, mas é um clube que está identificado com algumas pessoas. Agora, o que eu penso é que poder-se-á reativar essa dinâmica, chegando junto das pessoas, porque hoje ninguém vem junto dos clubes, são as pessoas que terão que ter alguma dinâmica e depois tentar reformular isso, sobretudo pelo que disse, nas camadas jovens também, é um clube também com tradição nas camadas jovens, mas agora as camadas jovens também é um bocado complicado, porque os jogadores aproveitam para sair para aquelas equipas que são nos nacionais e vão desertificando, digamos assim, desses clubes, no caso do Benfica e se calhar de outras equipas. Se calhar o Viseu Benfica sofre por ter um Académico de Viseu mais forte e por ser da mesma cidade. Temos, como falou há pouco, do caso do Lusitano de Vilminhos,
que em termos de equipas da cidade parece-me ser um caso um bocadinho mais à parte, por esse bairrismo que falou há pouco. E o Viseu Benfica sofre um pouco por ter um Académico de Viseu mais forte. Sim, isso é verdade. Se falarmos com a identificação da cidade, é precisamente o Académico de Viseu. Também pelo seu historial, porque a equipa também que já militou na primeira divisão, e pelas hipóteses que tem o próprio Académico de poder, se calhar, atingir outros patamares. Poder-se-á também aqui falar, mas isso também não me compete a mim, daqueles que são os apoios que se dão a uns e a outros. Se calhar é uma luta que penso, quer o Lusitano, quer o Viseu Benfica, e se calhar outras equipas que pertencem ao Conselho, muitas das vezes poder-se-á pensar que as armas são apontadas de maneira diferente às equipas. Agora, esta situação, sabemos que não vale a pena escamotear isso, que efetivamente o Académico de Viseu é o clube da cidade. Como é que o Carlos Marques? O Carlos Marques é um treinador que já passou por o distrito todo praticamente, de norte a sul, já treinou vários clubes, nacional, distrital. Como é que vê e como é que entende a atual situação do futebol do distrito de Viseu? Esta situação de acabar a terceira divisão nacional é ou não positiva para o distrito? Há quem defenda que não, como há aqueles que defendem que sim, que vamos ter uma divisão de honra para o ano muito mais forte. Já ouvimos um treinador dizer que é injusto de serem 7 equipas de um campeonato, que as coisas podiam ter sido diferentes. Da globalidade, qual é a sua opinião sobre toda esta envolvência destas mudanças dos quadros competitivos e que vai, de certo modo, ter influência na sua equipa, provavelmente naquelas equipas que estão na segunda metade da tabela? São factos. Se calhar, o azar nesta altura é precisamente de serem essas 7 equipas. Eu recordo no último ano, quando joguei futebol, e numa equipa que era o Vila Novense, de Vila Nova de Taza. Nessa altura houve uma reformulação também dos campeonatos, e a equipa desceu em 7º lugar. Ou seja, metade das equipas desciam e descemos em 7º lugar. Em relação a esta, sabe que o futebol às vezes é interessante por causa destas coisas, destas confusões. Isto é confusões, quer dizer, ninguém se entende, e isto começou logo, de 2008, 2009, se não me engano, quando começou esta terceira divisão. Eu recordo naquela terceira divisão, e já também, em que eram 16 clubes, desciam 4, desciam, e aquilo era simples. Agora, há alguns entendidos, eu quase que lhes chamo isto parece a Troika chegou ao futebol antes de chegar ao país. Pronto. E então, em 2008, 2009, com estes campeonatos, logo à partida, surgiram aqueles problemas que, eventualmente, se falaram da forma, o modelo desse campeonato. Que sabemos que é o que ainda se mantém. Que logo à partida, no primeiro ano, as dificuldades dos clubes, os últimos 6 lutam para não descer, os 6 primeiros é para subir, mas depois aqui era limitado a 2 ou 3 equipas, a não ser o ano passado, falando do campeonato do ano passado, o Casa Santorense, que no último jogo, se não me engano, a equipa ficou e podia até ter subido divisão. Portanto, penso que foi mais competitivo o ano passado do que nos outros anos. E havia uma coisa engraçada, o São João do Vento, na altura a falar, no ano que eles já sabiam que esse campeonato ia ser reformulado, e então pensavam assim, e se calhar com razão, no primeiro ano arranjaram uma equipa até dezembro só para fazer uns pontos, e não era difícil. E quando chegava a dezembro, então reforçavam a equipa. Em vez de reforçarem no início da época, reforçavam a equipa quando chegava a dezembro. Portanto, os pontos que eles conseguiam fazer, conseguiam depois, porque aquilo era reduzido a metade, essa conversão de ser reduzida a metade, e eles sabiam, porque, bem, quem tem 30 pontos, não é? 30 pontos ficava com 15, não é? Quem tivesse 15 pontos, não é? Ficava com 8. Portanto, uma diferença quase de metade, ou quem tiver... Imagina esta situação, dava ser 30-23. Uma equipa com 30 pontos, outra com 23. Não é? 15, quem tivesse 23, 12,5 ficava... Ora, 11,5, 12. Não é? Se jogasse imediatamente com a equipa a seguir e ganhasse o jogo, ficava com os mesmos pontos. Uma diferença de 7 pontos eram reduzidos a
a metade. Portanto, e isso depois criava alguma apatia em algumas equipas, porque estavam ali, quem ficava em quinto e sexto estava ali só para cumprir. E pronto, e já não tinha mais interesse. Quem viu nos últimos? Pronto, aquela situação de não descer. Pronto. E então começou-se a pensar, se calhar, temos que mudar isto. Vamos mudar isto. E depois veio aquelas Assembleias Gerais que faziam em 2009 e 2010 já a estudarem. Vamos ver como é que a gente vai fazer isto. E então havia, e acho que isto começou pela Associação do Algarve, numa Assembleia Geral da Federação, a proposta que havia era para ser feito um campeonato que chamavam aquilo pró-nacional. Eu recordo-me quando jogava nos Júniores, em Nelas, 2 anos, estive no Nacional, havia só 2 séries, Zona Norte e Zona Sul. Depois é que foi alargada, e nesse ano não desceu ninguém. Mas a equipa que tinha que subir tinha que fazer, a equipa do Distrito de Viseu tinha que fazer depois, quase que eram as liguinhas, com o Castelo Branco e com a Guarda. E depois o primeiro é que subiu ao Nacional. E isto era quase parecido, esta história do Pró-Nacional, 18 distritos, bem, nós vamos fazer aqui, sobem, o campeonato acaba em março, o campeonato vai acabar em março, já tem que estar decidido quais são as equipas que vão, e fazemos aqui, ora, juntamos aqui Viseu, juntamos aqui mais Aveiro, Guarda e tal, e sobem 9. Ora bem, sobem 9, são 18, só sobem metade. Os outros que tinham sido campeões acabavam também por não ir lá. Isto era depois como foi na segunda divisão do ano passado. O que é que acontece? No meio daquela confusão toda, a Associação do Algarve diz não, sobem diretamente da Distrital para a segunda divisão. E depois aprovaram aquilo. Ora bem, aquilo que não estava sequer agendado para aquela Assembleia, que era a posição da Associação de Futebol do Algarve, foi votado. Votaram. Eles depois nem souberam o que é que votaram. E acabaram por votar depois pronto. E aquilo que está definido, que vai ser depois na próxima época. O terminar da terceira divisão, isso para o ano vamos ter ou não uma divisão de honra muito forte? Quero ver uma coisa. Isto é assim. Se a próxima época vai ser feita nestes moldes, não é? Se vão descer, na segunda divisão descem 2, portanto aí não... mas depois descem praticamente as equipas quase todas do terceiro até ao 12º, não é? Salvaguardando os 3 melhores terceiros classificados da seleção. Que isto é para depois formarem então aquilo que não é, não é segunda divisão, e aquilo vai chamar-se Campeonato Nacional de Séniores. Tem assim um nome pomposo. Eu até lhe dizia, se calhar vai ser o Campeonato Nacional de Séniores de Futebol Amador. Porque se há a Liga Profissional, composta pela primeira e pela segunda divisão, e depois há este Campeonato Nacional. Portanto, não se pode dizer, às vezes, cometer o erro, dizer que é a segunda, as equipas sobem para a segunda. As equipas não sobem para a segunda divisão. Ela não vai existir. Nós estamos, no fundo, aqui, a ligar aquilo que é a segunda divisão com o nome que já está criado. Mas ela vai chamar-se Campeonato Nacional de Séniores e, se calhar, deveria ser do futebol amador, porque é do Nacional. Agora, o que se faz isto, e quando falámos há bocado na Troika, é naturalmente para quê? Para, se calhar, poupar dinheiro. E para criar, segundo a intenção, para criar mais competitividade, para aproximar mais as equipas, geograficamente. Agora, assim, eu penso que numa situação destas, a Associação de Futebol de Viseu vai ficar prejudicada. E então vai-se criar competitividade. Mas aqui estamos a falar ao contrário. Porquê? Por força desta reformulação, dessas 5 equipas, em princípio Deus queira que não descessem todas, mas por aquilo que se vai vendo e que os resultados que vão acontecendo, vão fortalecer a divisão de honra. Quer dizer, não estamos... aproximam geograficamente, eles estão a aproximar geograficamente as equipas, mas são as que descem. Não é? E aproximam... Agora, o que é que eles aproximam geograficamente aquilo que é depois o Campeonato Nacional?
Jorge, veja a situação atual. As equipas que estão neste momento na terceira, elas já estão, por natureza, geograficamente aproximadas. Eu custa mais, às vezes digo isso, custa mais ir, por exemplo, a Fornelos ou a Rezende do que ir a Avanca, do que ir a Estarreja, do que ir a Alcunharia, chega lá mais depressa do que, se calhar, numa equipa que é do Distrito de Viseu, que é, por exemplo, Fornelos, e as mesmas dificuldades têm estas equipas, naturalmente, quando se deslocam fora do seu reduto. Portanto, elas estão aproximadas geograficamente. Vai aproximar geograficamente, sabe o quê? Mais equipas da zona norte, mais equipas no litoral, e essas equipas do interior, vão ficar esquecidas. Vai ser mais difícil ao Distrito de Viseu voltar a ter 5, nesta altura tem 5 na terceira divisão nacional, vai ser muito mais difícil a partir de agora. Exatamente, precisamente por causa disso. E então o que é que vai? Repare uma coisa, quando se diz aproximar geograficamente, quando se faz, isto é feito já há muitos anos, os campeonatos são organizados, as séries são feitas, começando pela zona, por uma série A, com as equipas de Bragança, Braga, Viana do Castelo. Pronto. E depois, por um traço feito horizontalmente no mapa, pego aqui no mapa, e estou a puxar as equipas, e pus para aqui já 16, era assim que era feito, e é assim que vai continuar a ser feito. Pus para aqui mais 16, e se for ver na série B da terceira divisão, as equipas são todas à volta do Porto. Porque é que os Salgueiros e o Grijó calharam nesta série C, porque já não cabiam na série B. Ou seja, já lá estão os clubes todos geográficos, já estão aproximados, eles já lá estão. E estas vêm para aqui porque já não têm lugar. O caso de Mortágua, que se calhar, numa situação, aproxima geograficamente de onde? Pois. Não é? Portanto, isto é aquilo. E depois, em tempos também, quando era a terceira divisão normal, acontecia a mesma coisa. Tanto é que havia equipas que militavam, e às vezes as equipas gostavam de ficar na Série C, era o caso do Fiens, era o caso de outras equipas ali da Norte, da Aveiro, encostado ao Porto, que tinham, se calhar, mais possibilidades de subir. Hoje já não é assim, hoje o campeonato já é competitivo, quer na Série B, quer na C, porque muitas equipas. Por isso é que eu penso, muito dificilmente, a Associação de Futebol de Viseu, e não só, e das equipas do interior, Castelo Branco, Guarda, dificilmente voltarão a ter 5 equipas. Se fosse no modo tradicional, aquele que se mantinha, acredito que sim, porque as equipas têm qualidade, as equipas já lá estiveram muitos anos, o caso de São Pedro, o caso do Penalva, que é já uma equipa habituada aos nacionais. Agora, eu penso que eles com isto vão, de facto, aproximar geograficamente as equipas, mas isto é porque vão baixar, e então é capaz de ficar um campeonato mais interessante. Agora, eu costumo dizer que é quase a mesma coisa. Isto acaba por ser depois a mesma coisa, só de uma equipa de Viseu, porque depois, esse campeonato, esse dito campeonato que vai aproximar geograficamente as equipas e que pensa que vão ter mais receitas, é por engano. Quer dizer, temos 80 equipas. As receitas vão ser, acredito, perfeitamente que sejam aqui depois, porque vai ser engraçado, São Pedro, que agora já jogam entre eles. A nível distrital, não a nível nacional. Eu sei lá, se calhar era melhor criar um campeonato regional. Sei lá, olha, jogávamos os Viseus, juntávamos-se com a Guarda, Castelo Branco, olha, que criávamos isto, é grande, nós temos um país pequeno, e já fazíamos isto. Agora, depois a situação vai ser igual, porque neste futuro campeonato, aquilo que é as 10 séries, com as 8 séries, aliás, com os 10 clubes, depois é quase a mesma coisa, quer dizer, o modelo é quase igual. Os 2 primeiros fazem então a tal ilha, juntam-se os 2 primeiros de 4 séries e vamos fazer aqui um bocadinho. E os outros voltam a lutar para não descer, até depois descem o 9º e o 10º classificado, os 6º, a contar do fim, vão fazer um campeonatozinho também, 2 jogos para ver quem é que fica, e acabam por descer ali 4 ou 5. Qual é o interesse que tem? Pior que isto é a motivação que vão ter por causa da Taça de Portugal. Repare, os terceiros melhores sobem quanto estes. Agora, há outros terceiros, pelo facto de ficarem em terceiro e quarto lugar, têm acesso à Taça de Portugal. E depois veja, o quinto e o sexto já não têm. Mas olha, vamos aqui arranjar uma motivação para as equipas que descem. Olha, vocês aí já desceram,
já foram, não é? Mas o 7º e o 8º podem ir à Taça de Portugal. Então, se as equipas já disseram, e depois, depois chegamos à divisão de honra do Campeonato Distrital, acha que é motivação, acha que é o interesse do clube que a discrepância é muito. Para ir para a Taça de Portugal, quer dizer, imagina uma coisa, o São Pedro desce divisão, desce em 7, mas nós estamos satisfeitos porque vamos à Taça de Portugal. Então a Taça de Portugal, para o ano, nós temos que se calhar começar mais cedo. Temos que começar mais cedo porque temos a taça. Mas alguém faz assim depois, na forma como agora os jogos já taça, só a partir da 4ª jornada. Sabe que estes clubes que andam normalmente à espera que apareça um jogo com equipas do primeiro jornal, mas isso é só à 4ª eliminatória. As equipas não estão motivadas, isto só mesmo nós é que acreditamos. Por isso eu não acredito. Eu acredito que possa ser bom, entre aspas, não é? A nível distrital, porque descem essas equipas e, se calhar, as receitas poderão ser maiores. Aquilo que é em termos de ambição de jogar no Nacional, passa a ser limitado. Isto vai dar com que as equipas a norte, possam cada vez ter mais equipas no Nacional. Mas isso depois também se prende com outra coisa. Depois tem a ver com os árbitros também. Não é? Esta redução depois também são menos árbitros. São menos árbitros do Conselho de Arbitragem de Viseu. Isto mexe com tudo. Agora, era bom, porque as equipas de Viseu já provaram que têm qualidade para militar nos nacionais. Era bom que, naturalmente, que subisse e pudesse ficar, e que no ano seguinte, agora, aquela de ter as 4, 5 equipas já vai ser um bocado complicado no futuro. Voltando à divisão de honra e ao Viseu Benfica, como é que vê o resto do campeonato, este último terço do campeonato, que me falou há pouco, ainda não tinha começado, mas como é que vê essa parte final do campeonato para o Viseu Benfica? Porque nesta altura começa-se a desenhar já o destino das equipas do Nacional. Fim de semana a fim de semana começam a ser, cada vez vai ser mais difícil para o Viseu Benfica ficar na divisão de honra. Já vai, é complicado, vai ser complicado, mas como disse, temos que acreditar ainda, eu acredito perfeitamente, embora muitas das vezes, como disse Desolado, eu aos jogadores tenho que transmitir aquilo que sinto. O facto de poder estar aqui a falar consigo, não posso ser muitas das vezes presunçoso, nunca fui. E aquilo que muitas vezes tenho que dizer na cara dos jogadores, não tenho problema nenhum muitas vezes estar a dizê-lo na rádio, porque sabem que uma das coisas que eu tenho é enfrentar as coisas diferentes, não é? E se estamos a falar para um grupo, temos que falar para todos. Há incidentes, naturalmente, que são aqueles pessoais, porque o futebol não é só dentro do campo. Às vezes temos que saber problemas inerentes ao jogador de futebol, sabe que depois numa equipa de futebol os jogadores pensam todos de maneira diferente, e isto depois é preciso saber conjugar vários aspectos para que a tempo e horas se possa colmatar uma outra situação que possa ter rendimento no atleta e consequentemente na equipa. E quando chegar aqui e voltando àquilo que o Jorge disse há pouco, com as mesmas armas, quando chega uma equipa, e normalmente tem que ter conhecimento dos jogadores, eu é que tenho que me adaptar à forma dos atletas, a qualidade deles, e depois, consoante isso, tenho que depois pôr em campo a forma como é que a equipa pode jogar. Eu se tenho, por exemplo, um modelo de jogo instituído e se escolho a equipa, sei quais são os jogadores que devem fazer parte dessa equipa. Se chega uma equipa e vejo a qualidade dos jogadores, eu tenho que me adaptar àqueles jogadores que tenham ao jogo. Se eu não tenho jogadores que possam desequilibrar, eu tenho que dizer, falta-me um ou dois jogadores no meio campo que criem desequilíbrios, não tenho. Falta-me um jogador que crie desequilíbrio nos corredores. Numa situação dessa, há uma coisa que eu costumo dizer aos jogadores, que é muito simples. Posicionalmente, todos os jogadores têm que saber estar dentro do campo. E o futebol é uma coisa muito simples. O Jorge está farto de andar e vê que muitas das vezes, se calhar, tem também a sua opinião. E às vezes é de coisas muito simples que se
tornam-se difíceis. Mas isto porque o jogador muitas das vezes quer, mas isto não é só na digital, é em todos os clubes. E aquilo que nos parece coisas simples, às vezes são os próprios atletas que as tornam difíceis. Porque às vezes, o futebol, eu também digo muitas das vezes, este futebol é passar, é receber, é desmarcar e é chutar. Havia um treinador nos Açores aqui há uns anos que subiu 2 vezes de divisão e ele dizia só aos jogadores assim: rapaziada, vocês passendo e chutendo. E não fazia mais nada, passando e chutendo. Pronto, e o futebol de facto é isto. E depois, naturalmente, a qualidade depois dos jogadores. Porque pode estudar, estuda uma equipa, estuda a forma como joga, estuda, mas há coisas que não há hipótese de estudar. Há um jogador que se lembra, num lance, o jogo está a acabar e lembrou-se de chutar a baliza. Ele até nem faz muito aquilo, mas lembrou-se de chutar a baliza. E fez um grande golo. Esse golo decidiu o jogo. A mesma coisa nos erros. Aquilo que eu lhe acabei de falar há bocado, em jogadores com qualidade, eu estou a falar, portanto, do meu guarda-redes, que é um bom guarda-redes, mas que também, como qualquer outro, também comete erros. E às vezes onde a gente pode pensar assim, não esperava que fosse dali, mas é ali que acontece. Portanto, os erros individuais, nós temos que estar preparados para, mas não estamos à espera que eles aconteçam. Portanto, essas coisas não se... E depois é o resto de ter, sobretudo, um bom grupo. E esta equipa do Viseu Benfica, quando cheguei, e isso, fico também satisfeito, porque tem aqui jogadores, 1 ou 2 jogadores, dois miúdos que têm alguma qualidade, e eu acredito que eles possam para o ano, efetivamente, se não representarem o Benfica, porque continuam numa boa equipa, mas poderão, se calhar, ter de jogar a outro nível. Muitas das vezes há coisas que são inerentes, que estão no futebol, que não é só sabemos se o jogador tem ou não qualidade. O formar um grupo bom, dizermos as coisas, temos que dizer aquilo, pensamos à frente deles, não é? E muitas das vezes também eles têm que nos dizer alguma coisa, porque os jogadores estão sempre em formação. O jogador de futebol, a formação não é só nos infantis. Até o jogador acabar a sua carreira, estão sempre em formação. E aquilo que, se calhar, que eu digo no balneário, diz outro treinador qualquer, quer seja da Divisão de Honra, do Nacional. A dimensão dos clubes, naturalmente, é que é diferente. Mas voltando a essa situação do Viseu Benfica, como disse, vai ser muito, muito complicado, mas não podemos deixar de acreditar que ainda é possível, porque isto é aquela frase feita, enquanto houver matematicamente possibilidade, nós estamos lá para lutar e é isso que vamos fazer até ao fim, com dignidade. E como é que estudou a equipa do Castro Daire para o próximo jogo? Olha, eu acabei de falar há bocado que eu estudo as equipas, precisamente por causa disso. Eu não estudo. Essa história de estudar as equipas, há coisas que falham. Agora, há naturalmente um entendimento. Eu conheço a equipa de Castro, como conheço as outras equipas, e eu, para contrariar, muitas das vezes dizem que as minhas equipas que jogam um futebol, muitas das vezes não é um futebol vistoso. O ano passado também tínhamos um futebol vistoso porque tinha jogadores com qualidade. Uma equipa com qualidade e daí a classificação que fizemos. Agora, aquilo que é forma profissional, muitas das vezes a estratégia para um jogo com determinadas equipas, o caso do Castro Daire, o caso das equipas que estão nos primeiros lugares, nós temos de saber que as equipas são superiores, têm jogadores tecnicamente melhores, individualmente, têm jogadores que são jogadores mais rápidos, e nós temos que jogar ou adaptar os nossos jogadores à forma da equipa, tentar neutralizar o máximo aquilo que são as qualidades da equipa adversária. E muitas das vezes, olha, vemos o nosso Benjãozinho, sempre quando eu estava em Carvalhais, no primeiro ano, chegava lá e não conhecia nenhum jogador. E nós tínhamos o destino traçado antes de começar o campeonato. E vamos fazer um campeonato depois engraçado. Precisamente por isso, nós temos de saber as qualidades dos jogadores, ou a forma onde eles podem jogar. E se eu disser a um jogador, tu és ao lateral esquerdo, ao defesa esquerdo, não é? O lateral tem possibilidades de jogar, defende e sobe. Há aquele que só sabe defender. Portanto, mas primeiro o defesa tem que saber defender. Não é? O ponto importante na defesa é saber defender. Por isso é que chama defesa. Então, se não tem aquela capacidade de fazer, se eu crio desequilíbrios, mas é para a minha equipa,
negativos, esses equilíbrios não é, estou-me a desequilibrar é a mim, estou a desequilibrar a minha equipa, eu normalmente tenho que se adaptar à posição onde joga e saber fazer o que tem que fazer ali. E pronto, e muitas das vezes é jogar com aquilo que temos. Agora, se eu digo assim, eu não tenho um jogador que gostava de um jogador que jogasse no corredor central, que me conseguisse criar desequilíbrios. Não tem que jogar de outra forma. Portanto, isto tudo tem que ser uma adaptação, não só aos jogadores, como também às direções, àquilo que os diretores pensam, a forma de pensar por causa, e tudo isto tem que ser conjugado, tem que ser moderado, tem que ceder numa parte, que é para quê? Para que as coisas possam correr. Isto nas equipas que estão para descer. Se ganhar no próximo jogo a equipa do Castro Daire, vai com mais fogo para o resto do campeonato? É lógico, repara, o que é que traz, motivação a um atleta e por conseguinte à equipa? São os resultados positivos. Se for naturalmente com uma equipa candidata, se for contra uma equipa candidata, naturalmente a motivação será maior. Mas às vezes não é assim. Porque, repara, o primeiro jogo que eu faço é em Mangual e ganhamos 2-0. E eu disse aos jogadores, só tem a sequência, só é positiva se ganharmos no próximo jogo. Foi campeão. Empatamos, nesse jogo também falhamos um penal. Tem um exemplo, não foi contra a sua equipa. O Olhanense empatou no Porto. E a seguir perde em casa com o Setúbal. Está a haver aqui uma relação de índices motivacionais. Agora, é normal que se ganhar, primeiro porque a equipa precisa de pontos, e depois porque nos podia acalentar uma esperança maior, naturalmente, para as outras jornadas. Agora, sabemos que é difícil, porque o Castro Daire tem, naturalmente, também bem vincada qual é a sua posição e quais são os objetivos nesta divisão. Eu penso que ficou um pouco dito daquilo que é o Viseu Benfica para esta temporada, as suas ideias. Eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que a gente já foi dito para terminarmos esta nossa entrevista. Eu gostava só de dizer, por exemplo, e também, essa é uma questão que às vezes as pessoas... destas equipas, nós falamos das equipas da Cecina, das equipas que estão para subir, todas elas, no princípio, não me enganei quais eram as equipas que tinham possibilidade de subir. Agora vai ser naturalmente difícil saber qual vai ser aquela que começar a escorregar, aquela que se distanciar 5 pontos, por exemplo, do primeiro lugar, vai ser um bocado complicado. Agora, penso que quer o Castro Daire, quer o Lusitano, que são essas 4, todas elas têm argumentos. Aquela que for mais forte, aquela que conseguir saber sofrer e saber entender, sobretudo, o que é a fase mais importante do campeonato, e se tiver um desaire, saber reagir imediatamente a esse desaire. Porque aquela que não se souber conviver com isso vai ter muitas dificuldades. E dentro dessas equipas, como disse, o Lusitano, independentemente daquilo que se possa dizer, o que são pontos. No final do jogo interessa o resultado, os pontos é que vão somando, e aquela que somar mais pontos naturalmente é que sobe. Agora não vá, também gostava, e para mim será indiferente qualquer equipa que suba, porque também gosto das equipas todas do Sátão, naturalmente porque também treinei lá, do Lusitano, porque também estou aqui perto, tenho lá amigos, e em todas elas tenho jogadores, que foram meus jogadores. Portanto, por isso é que muitas vezes, isto vindo a uma questão que normalmente é feita, qual seria a equipa que eu gostaria. Pronto, para mim, o Moimenta também, agora, há uma coisa que eu digo, nenhuma delas, e estou convencido que não, aquilo que falamos, todas elas, o objetivo é de subir, e que não me venham depois. E é isso que eu não gosto de ouvir, eu não gosto de dizer, nós não é para subir, nós é só para fazermos um campeonato. Se elas estão lá, tem que ter essa opção. Se renunciar, e depois o pior é isso, imagina que uma das equipas de Viseu renuncia à subida de divisão. Não é outra equipa que sobe imediatamente a seguir. Isso vai beneficiar
naturalmente o quê? Outra associação. Mas isto acho que nem sequer, não tenho bem a certeza, mas acho que nem sequer pode ser, porque senão serão penalizadas. Isso só poderá vir a acontecer do género, se no futuro, o caso das equipas dos Açores, imagino que dessem duas equipas dos Açores ou duas equipas não sobem duas equipas da honra. Sobe uma. Então aí é que vai pelo critério dos clubes mais seguidos, nesse caso Lisboa, e então é que pode subir eventualmente outro clube de outra associação. Portanto, agora os clubes poderem existir, isso é uma situação que penso que acabou, e penso que nenhuma dessas 4 equipas, daquilo que eu sei, o objetivo é subir. Agora, é naturalmente que isso possa dizer, nós não podemos ficar em primeiro, não podemos sair. Então, não vale a pena, agora, olha, vamos já acabar aqui, não interessa, chegamos com os júniores, agora podemos perder os jogos todos, já não sei. Por isso, para mim, será indiferente qualquer equipa que suba, senão também tinha que dizer, e parafraseando o meu amigo Jorge, o pai do Jorge Valente, que gostava que subisse, por exemplo, o Sato, porque tinha lá o Cláudio, e porque consigo o Cláudio é o meu filho. Então, eu tenho filhos nas equipas todas, entre aspas, tenho efetivamente que é o Cláudio, não é? Então, eu gostava, não, gosto com o Sato assim, porque além dele tem lá também os jogadores que eu treinei, quer no Lusitano, quer no Moimenta, quer no Castro Daire, também com os jogadores que eu já treinei. Por isso, para mim, digamos que não tenho uma preferência. Desejar, sobretudo, a essas equipas, aquela que tenha mais sorte, e aquela que fizer mais pontos é que vai subir, independentemente de dizer que a equipa A, B ou C joga mal. Chegou ao final do jogo, justiça do resultado, é 1-0, merecia, não merecia, somou 3 pontos. Aquela que somar mais pontos no final do campeonato é que sobe. E essa depois é que tem que dizer boa sorte. Ficamos então por aqui com esta entrevista da semana. Agradecer ao Carlos Marques esta entrevista. Voltaremos na próxima semana. Um abraço.